tudo bom? Vamos dar andamento. Capítulo 9. Fogo higienizador. Já ouvimos falar bastante disso, não? Mas a gente não entendia muito bem como é que ia ser. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:10-12. Fomos convidados a apreciar alguns eventos de limpeza e relocação de entidades. Eles ocorreriam em lugares do plano extrafísico, onde se acumulavam energias tão densas que seria necessária uma ação não só higienizadora, mas desintegradora de fluidos nocivos. Por todo o planeta ocorriam e ocorreriam missões semelhantes, com frequência e intensidade cada vez maiores, tendo em vista o perigo e o grau de toxicidade da matéria mental aglutinada em diversos recantos do mundo, em face de sua incompatibilidade com o momento que a Terra atravessava. Soara a ampulheta cósmica, e a palavra de ordem era renovação. O que estávamos prestes a presenciar era apenas um dentre tantos exemplos de atividades de higienização e relocação de espíritos, com a necessária extirpação das criações mentais enfermiças. Vários acontecimentos semelhantes sucediam de maneira simultânea em diversas latitudes do planeta. Cada vez mais se observavam ocorrências deste tipo nos países ao redor do mundo, em cidades inteiras ou em regiões previamente demarcadas pelos higienizadores ou reconstrutores de ambientes extrafísicos. O fogo higienizador, ou como é conhecido para alguns o fogo devorador, é uma emanação das labaredas do nosso Sol, ou uma espécie de desdobramento do chamado vento solar. Aí tem uma observação da Wikipédia explicando o que é o vento solar. Uma corrente de partículas eletricamente carregadas emanadas da camada externa do Sol. Elétrons e prótons. Fluxo de partículas varia de temperatura e velocidade ao longo do tempo. Escapam da gravidade solar devido à alta energia cinética e da alta temperatura da coroa solar. Pode ser sentida em fenômenos como tempestades geomagnéticas, que podem afetar linhas de força da Terra, e também é a razão das auroras polares. Essas irradiações eletromagnéticas observadas em nossa dimensão são canalizadas e utilizadas por especialistas com a finalidade de limpar e higienizar a atmosfera psíquica de determinadas regiões do planeta. Como o objetivo dos reconstrutores é de âmbito maior, muito mais abrangente que de costume, eles têm se valido de radiações emitidas por fontes ainda desconhecidas dos habitantes do planeta, no momento em que a Terra e todo o sistema solar se alinham ao centro da Via Láctea. Esse alinhamento galáctico favorece que energias mais intensas sejam canalizadas e utilizadas pelos prepostos do Cordeiro num momento especial da história, a hora da higienização planetária. À primeira vista, era algo parecido com uma aurora polar, energias advindas de outros recantos do universo, fortíssimas sobre a atmosfera do planeta, em jatos luminosos de difícil descrição.
À medida que acompanhávamos, a luminosidade transformava-se em raios intensos, rumo à crosta terrestre. As energias eram direcionadas, não ocorriam aleatoriamente. Então mostrava que tinha uma consciência direcionando todo o processo. Quando Kardec fala, sobre o início de tudo, o universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Bom, é muito interessante esses estudos desse princípio, e a gente tem muita coisa no Livro dos Espíritos, na Gênese e muitas outras obras. Tem um livro bem interessante chamado Que é Deus? Eu vou ver se eu encontro no meu armário para eu falar um pouquinho sobre ele em algum momento para vocês. É algo bem interessante, ok? Presenciaremos muitos dementados, seres voltados para o mal, e outros mais necessitados que maus, cuja atitude será correr, pedir socorro ou implorar solução imediata para seus problemas e desafios. Entretanto, tudo foi programado de acordo com a situação de cada um dos habitantes. Os realmente necessitados ou maduros o suficiente para receber ajuda serão socorridos a tempo. Os demais passarão pelo fogo purificador, que alijará de suas auras, tirará, destruirá, desintegrará de suas auras a maioria das criações mentais enfermiças, malsãs ou perigosas. O local no plano extrafísico onde se encontram será higienizado, limpo e preparado para a reconstrução. Surgirá, neste local, um posto de socorro ou hospital. De vários lugares chegavam caravanas carregando macas e outros instrumentos de trabalho e socorro, aguardando o momento de desempenhar sua função. Eis a presença do grande arquiteto, misericórdia e justiça atuando juntas, forças complementares manifestas em seus respectivos representantes lado a lado, mas resguardando a afinidade ou estilo de cada um. Ninguém que ficasse no caminho das energias higienizadoras lhes escaparia os efeitos. Pude observar caravanas de socorros e muitos agentes da justiça, todos preparados para transferir do ambiente quem precisasse. Estávamos a uma distância segura do local do evento. As energias de fonte coordenadas vinham como uma fornalha, irradiando por todos os lados um calor indescritível. Formavam uma espécie de tormenta que atingia os átomos etéricos e astrais. Faíscas pareciam explodir por todos os lados. O fenômeno evocou forte respeito em quem ali acorria para ajudar, um respeito pelas forças soberanas da vida. Ninguém passaria ileso, sem sofrer os impactos da força higienizadora, algo que seria percebido em todos os cantos do planeta. Como uma labareda comparável somente à irradiação de um fogo atômico, varreu o local novo jato de luz astral, desta vez coordenado pelos responsáveis pela natureza. Manifestava-se com tal intensidade que vimos explodir larvas mentais, formas pensamentos, placas de lama astral e uma série de outros elementos próprios daquele universo onde estávamos.
procedendo a uma varredura, uma limpeza profunda na matéria mental e astral constituinte daquele ambiente. O fogo higienizador a tudo queimava, literalmente consumindo, fazendo desaparecer o produto deletério encontrado em seu caminho e sem deixar resíduos. Explosões de energia arrebentavam aqui e acolá, enquanto muitos corriam de um lado para o outro, praguejando, vociferando ou mesmo pedindo socorro, pois a luz astral ou fogo, que higienizava tudo em sua passagem, também atingia o corpo daqueles que estagiavam naquela dimensão sombria. Ao tocar o perispírito dos seres ainda materializados em seus instintos e paixões, o fogo cumpria o devido propósito. Para quem reage com surpresa, tendo em mente que Deus é amor, João 4,8, vale lembrar que amor não é somente candura. O homem que mais amou na terra foi enérgico ao extremo ao expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, Marcos 11,15. Bem como amaldiçoou uma figueira que secou até as raízes, Marcos 11, 12, 14, 20 24. A filosofia espírita desenvolve uma reflexão acerca dessa faceta que Jesus ilustrou, igualmente presente em Deus e na criação, num texto ainda não inteiramente compreendido na amplitude de suas implicações. O Livro dos Espíritos, a parte da lei da destruição. Bom. Desfazia formas pensamento há muito arraigadas, impregnadas ou mantidas por idealizadores enfermos. O processo era rápido, porém percebido. Cada prisioneiro de sensações animalizadas, como se fosse algo intenso, suscitava a sensação de extremo desconforto ou mesmo dor. Como o som de 1000 trovões ou de uma bomba explodindo, o ribombar ouvido por todos denunciava que a natureza do plano astral estava em alerta e que o fogo higienizador aproximava-se com todo o seu potencial para cumprir a função de desintegrador etérico. Então, veja, é muito interessante porque ele vai contando aquilo que a gente ouve, o que a gente leu, como se fosse uma lenda, né? Como se fosse algo talvez não tão compreensível assim. O fogo higienizador. O objetivo é um só: ajudar na relocação de entidades e na higienização do ambiente, preparando tudo para a reurbanização do local. Isso acontece em todos os cantos do globo, tanto na parte extrafísica, na parte sombria, quanto vai acontecer na nossa dimensão também. Como será na nossa dimensão? Eu não sei te dizer. Tem um monte de pessoas por aí fazendo um monte de premonições a respeito disso. Foi exatamente neste momento que vi ondas de lama sendo arremessadas ao alto. Do cerne desses detritos de matéria mental, em meio ao barulho causado pelo choque das energias higienizadoras com a semimatéria daquele plano, surgiam entidades sendo lançadas sobre tudo, catapultadas pelo turbilhão de forças que pareciam descontroladas, embora soubéssemos que de fato obedeciam a um gerenciamento superior. Liberaram forte energia condensada na natureza astral, de modo a produzirem aquele fenômeno que expelia os espíritos para fora do ambiente infectado, agora em processo de higienização. Enquanto isso, muitos atiravam-se no seio das energias para arrebanhar, para tirar essas entidades do meio da sua própria criação mental em forma de lama.
O fogo higienizador representava o recurso de emergência para os casos mais graves, porém ainda passíveis de solução do planeta Terra. Como se numa violenta explosão, as irradiações das energias poderosas destruíam cúmulos de criações mentais e astrais de caráter inferior, incluindo edificações na qual nos encontrávamos em atividades. Espalhava-se de tal maneira que muitas cidadelas construídas por pessoas voltadas ao mal eram arrasadas ou aniquiladas. E os samaritanos começaram a cantar um hino de louvor ao Criador e foram seguidos por muitos que se erguiam do lamaçal, quase sem forças, mas inspirados pelo canto das entidades benévolas, com desejos de melhora, preparados para receber o socorro naquele momento. Então, muitas pessoas são socorridas. No plano físico, a população revoltava-se contra os governos totalitários, os ditadores, que caíam um a um. As comoções sociais, econômicas e políticas faziam com que o panorama do mundo físico também começasse a sofrer sensíveis modificações. A princípio, levadas a cabo por meio de confrontos relevantes da indignação e da insubordinação. Entretanto, à medida que o tempo passa, tais mudanças instam a civilização e os países do mundo à revisão da forma de viver, governar e conviver. A natureza não dá saltos. Aguardamos as transformações em todos os sentidos, pois elas virão. E a humanidade precisa estar atenta, e os seguidores do Cristo mais alertas ainda, e com as mentes menos engessadas, de modo que possam dar as mãos a quantos se colocarem como instrumentos de transformação do mundo. Foi ele quem indagou: se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Teria repercussões muitíssimo mais amplas, pois visava ao despertamento, ao socorro, ao relocamento, à transformação de milhares de seres ainda prisioneiros dos sentidos e do sofrimento. O evento de proporções espetaculares, programados por especialistas, sob a tutela de guardiões, tinha por finalidade resgatar multidões de espíritos passíveis de serem auxiliados e reeducados, sensibilizando-os por meio da arte antes que atingissem situação irreversível que lhes impusesse o expatriamento sideral. A ideia era evitar que sofressem a transmigração, recolhendo-os às instituições de apoio do plano astral, onde seriam submetidos ao devido tratamento. Então, veja que as mudanças estão acontecendo em todos os cantos. Sobre o mar, entre as matas, na região da Mata Atlântica, na dimensão astral, simultaneamente se erguiam abrigos, casas de apoio e de transição, além de hospitais, no plano adjacente ao dos encarnados, a fim de receber a multidão de seres que seriam recolhidos. Eram trabalhadores da última hora, aqueles que foram contratados pelo Senhor da Vinha para os momentos finais. Tudo visando a obra de reurbanização e reeducação. Todos responderam ao chamado divino para a grande hora de transformação da humanidade. E ele fala muito sobre os artistas, o papel dos artistas agora. A capacidade de movimentar multidões, de animar corações, de trazer alegria, de arrebatar o espírito humano e conduzi-lo para onde pudessem e quisessem. Responderam ao chamado divino e colocaram-se como instrumento das forças evolucionistas. Seriam largamente também beneficiados pelo trabalho. Objetivavam despertar espíritos ligados a inúmeros vícios, as drogas e tantos outros,
e aqueles cujos corpos carregavam os efeitos pesados do sexo de maneira libertina e desequilibrada, entre outras dificuldades semelhantes. Ao liberar o ambiente onde se fixavam os vales de dor, o lugar seria cedido a hospitais e vilas e cidades inteiras a serem erguidas, onde poderiam ser amparados e tratados com dignidade de filhos de Deus. Instaurava-se uma era de trabalho intenso, envolvendo todos os que responderam ao chamado do mundo maior, com a disposição para colaborar, servir, lembrando mais uma vez a parábola do festim das bodas. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então, precisamos ir até aqueles que estão na escuridão, equivocados, porém trazendo sementes que têm grandes chances de germinar em seus corações. Em todos os casos, os emissários do bem que responderam ao grande chamado para a hora da colheita faziam cada um a sua parte em conformidade com aquilo que sabiam, com a especialidade que detinham, com o entendimento e as peculiaridades que lhe eram próprias. Afinal, de ninguém era exigido títulos de perfeição ou de santidade, nem se impunha que fossem doutrinariamente corretos. Jesus não esperava nada disso de nenhum dos servidores, dos enfermeiros que convocava. Ele não pediu que escalassem o Monte Everest, tampouco que descessem às profundezas do oceano. Os convidados para a grande cela do Senhor não foram chamados para transformar o mundo, tampouco para alçar voos aos planos sublimes, às paragens celestiais, nem mesmo para convencer ou converter os demônios do inferno. Nada disso esperava de seus servidores. Ele pediu apenas uma coisa, que colocassem em prática o amai-vos uns aos outros como eu vos amei.